Conhecido como Serpente ou o assassino de biquíni, Charles Sobrage agia com determinação e se destacava por suas artimanhas para escapar das autoridades, usando o passaporte de suas vítimas na década de 70, onde uma onda de assassinatos cometidos por ele comoveu a Ásia. Olá, esse é o canal Literando na Madrugada, sejam todos bem-vindos. Já vou pedir para vocês deixarem o like logo aqui no início do vídeo, se vocês estão realmente gostando do canal. Gostaria de pedir para vocês também mais comentários, que isso motiva bastante, ter mais conteúdo, se vocês estão gostando ou não, né? E principalmente ativar o sininho de notificação para sempre vocês ficarem por dentro aqui de vídeos novos. Então, vamos ao caso de hoje. Charles Sobrage, então, ele nasceu em Saigon, no Vietnã, no ano de 1944. Ele era filho de um comerciante indiano, o qual negou a paternidade. Isso foi um dos motivos também dele ser uma pessoa tão rancorosa, né, mas não justifica, claro. Mas um dos motivos também dessa raiva toda, mas na verdade ele era um doente, né, um psicopata, não tinha consciência nenhuma. E também era filho de uma das empregadas do pai dele, né. Então ele obteve a nacionalidade francesa assim que depois seus pais se separaram, que a mãe dele, ela se casou com um militar francês e assim eles acabaram morando em Marselha, no sul da França. Então, durante a adolescência, ele não conseguia gostar de morar lá na Europa, ele já era bem problemático e dedicou-se então a fazer furtos e roubo de carros em Paris. Entrou e saiu de reformatórios e ao chegar à maioridade foi encarcerado no sistema prisional. Mas ao deixar a prisão, então, ele conseguiu um emprego graças a uma outra pessoa que ele conheceu e que na verdade ele era muito envolvente, muito manipulador, né? As pessoas caíam muito na lábia dele e tal, ele parecia ser uma pessoa super legal, super inofensiva, mas na real ele era muito perigosa, muito do mal mesmo, a forma como ele agia. Chamou muita atenção, assim, a crueldade dele. E então tá, ele acabou conhecendo essa pessoa que era influente da alta sociedade e ele acabou casando com a Chantal Compagnon, que era uma integrante da burguesia lá em Paris e por quem ele se apaixonou e teve uma filha. Então, por um breve período, o Charles ele tentou abandonar a vida dos pequenos delitos, dos crimes, e ele trabalhava num restaurante, mas ele tinha muito gosto assim pelo luxo, pelo dinheiro, né? E ele não conseguiu ficar longe dos, digamos, golpes e dos roubos. E não demorou muito também para ele voltar a roubar automóveis. E essa ex-mulher dele, a Chantal, ela era muito apaixonada por ele, cegamente apaixonada. Então ele acabou sendo preso e ela esperou que ele saísse da prisão para depois eles se casarem e para iniciar uma viagem pela Ásia, durante a qual, que eu comentei antes, eles tiveram uma filha, né? Então ele era um cara muito manipulador. Tanto que em uma entrevista nos anos 90, ele relatou que eles se separaram, mas ela continuou sempre tendo contato com ele, até mesmo sustentando ele, ajudando ele financeiramente. Então vocês imaginem o poder que ele tinha de manipular, de persuadir todo mundo, né? Bem complicado isso. Então nesse período que ele estava com a Chantal, ele foi preso no Afeganistão. E ele conseguiu fugir da cadeia, então drogando um dos carcereiros. E na verdade ele começou uma nova vida lá na Tailândia, onde ele começou a cometer crimes horríveis, vários golpes. Então o que aconteceu? Ele conheceu a canadense Marie-André Leclerc. Então eles se conheceram na Índia. E, na verdade, ela se apaixonou muito por ele, ela começou a participar com ele, né, desses crimes, desses golpes, e também ele tinha um outro amigo chamado Ajay Chowdhury. Na verdade, era um indiano também, então agiam os três. Na verdade, ela sempre relatou que, quando ela foi presa na época, né, que ela não sabia de nada, que ela não participava, que ela não imaginava que ele matasse as vítimas daquela forma, mas, né, como deu pra perceber, né, quem viu a série, depois eu vou falar um pouquinho, que realmente ela sabia, né,
da forma como ele agia, o que ele cometia com as vítimas. Então, ela era, digamos, o braço direito dele, né? Ela e esse AJ também, eles agiam de uma forma muito cruel, né? Porque eu vou contar pra vocês como era o modus operandi deles. Então, a forma como eles agiam era a seguinte: ele se passava muitas vezes como vendedor de joias ou traficante na época, né? Porque estamos falando dos anos 70. As pessoas usavam, né, muitas drogas, era a fase, digamos, do paz e amor. Então, as pessoas iam se espiritualizar muitos nesses centros budistas. Então, era esse o público-alvo dele, na verdade, né? Ele pegava os turistas e, na verdade, fazia amizade, como quem não quer nada, ia se aproximando, eles, assim, bem envolventes, com super papo legal, né? Na época, todo mundo pegava carona com todo mundo, né? Não tinham noção, assim, do perigo, né? E, na verdade, quando uma pessoa desaparecia também, era muito difícil, não tinha essa agilidade hoje toda que a gente tem, né? Da internet e tudo mais, era tudo por carta. Então, vocês imaginem o quanto era difícil, né? O quanto foi difícil ir desvendando esses crimes também, porque ele agia em vários lugares e matava turistas. Então, ele conversava muito com essas pessoas confiavam nele, ele tentava vender essas joias, a pessoa não queria, daí ele acabava matando essas pessoas, ele primeiramente ele drogava, né, a pessoa passava muito mal, então a forma que ele matava essas pessoas era muito cruel, era aos poucos, digamos assim, a pessoa ficava mal, era envenenamento aos poucos e afogamento, ele queimava até as pessoas vivas, torturava, então algo muito estranho, assim, muito cruel mesmo. Eu fiquei realmente chocada com essa história. E esse apelido também do assassino de biquíni foi porque algumas vítimas, né, ocidentais, o que ele fazia? Ele drogava essas pessoas, essas mulheres, deixava elas de biquíni e deixava elas num balneário, assim, como se fosse um afogamento para despistar, para as pessoas não acharem que tinha sido um assassinato mesmo. Então, por isso que surgiu esse apelido de o assassino de biquíni. Então, na verdade, ele dopava as vítimas, né? Roubava principalmente seus passaportes, porque dessa forma eles poderiam viajar agindo livremente, né? E como tinha uma fiscalização muito grande, ele tinha uma habilidade muito grande, né, nisso. Ele sempre mentia muito, assumia outras personalidades, outros papéis, então ficava com o nome das vítimas, né, na verdade, e muitas vezes eles deixavam as vítimas como encarceradas, assim, sem passaporte, sem nada, mas assim, trabalhando para eles, né, uma forma escravizando eles mesmo. Então, imagina o terror dessas pessoas. Na verdade, há relatos que eles encarceraram, que eles mantiveram em cativeiro 3 pessoas, né? Mas na série mostrou só um, que era o chamado Dominique, e que ele conseguiu fugir porque um casal de vizinhos ajudou eles e percebeu o que estava acontecendo, né? Porque até então, assim, eles agiam de uma forma que muitas pessoas não percebiam o que estava acontecendo. Todo mundo se dando bem, muita festa nos anos 70, muita bebida, muitas drogas ilícitas e tal. E as pessoas passavam mal e não imaginavam que isso era uma ação deles, né, do Charles e da Monique, né, ninguém imaginava que era uma ação deles, né, e mais com o AJ, dos 3 juntos, que eles estavam manipulando tudo isso, deixando a vítima totalmente indefesa, né, totalmente refém deles mesmo, né, então e aí que entra uma pessoa muito importante nessa história toda, que é o diplomata holandês Herman Kimperberg, que ele estava na Tailândia no ano de 1976, e ele desconfiou do fato de 2 estrangeiros, né, holandeses, que eles não enviavam cartas aos seus familiares há semanas, estavam desaparecidos, e eles não tinham esse hábito de não manter contato com a família. E coincidentemente, então, 2 corpos foram encontrados a 80 quilômetros ao norte da capital de Bangkok. Então chamou a atenção, né, que na verdade de um dentista, que eles fizeram Foi aí então que o Kippenberg ele chamou um dentista
né, para fazer toda essa questão da perícia, né, que como não existia exame de DNA, para ver a questão da arcada dentária. E eles fizeram o exame e realmente descobriram uma relação compatível com os cadáveres encontrados. Então era a primeira possibilidade de investigação, então passando então a refazer a trajetória de ambos nas semanas anteriores. Então eles descobriram um nome chamado Alan Gauthier, que na verdade eles descobriram, né, que era um dos nomes usados por Charles Sobrage. Então, com essa tal identificação, com esse nome, né, de Alan Gauthier, eles conseguiram então descobrir onde ele morava. Então, ele trabalhava nessa época, se dizia vendedor, negociador de pedras preciosas. E então o Kippenberg ele fez um contato com uma moradora do prédio onde esse tal de Alan Gauthier morava. Então, foi onde eles descobriram que ele acumulava vários passaportes no apartamento, dentre eles então de 2 vítimas fatais, e que isso também foi o suficiente, né, para avisar a polícia. Então, o Kippenberg ele foi muito importante nessa investigação, até porque a polícia, né, não dava, parece, muita importância aos turistas. Muito triste falar isso, porque como era uma época hippie, né, as pessoas, desapareceu, usuário de drogas e tal, eles não davam muita atenção para isso, né, muito triste. E até o próprio Sobrage, assim, ele falava, mas é um bando de drogados, e eu não matei ninguém, né? Até hoje ele se diz inocente. Então ele, como um psicopata, né, ele culpava a própria vítima por ter morrido, né? Um absurdo isso. Então, né, como eu falei, o Kippenberg foi muito importante porque através das provas fotográficas eles conseguiram então prender o Charles Sobrage. Então ele foi preso, né? Em 2013, então, Sobrage voltou ao Nepal, que é um dos poucos países onde ainda poderia ser preso, né? E aí, então, depois de muito fugir da cadeia, fugir da polícia, enganar muitas pessoas, assumir várias identidades, né? Ele tinha muita facilidade em mentir, então a vida dele é uma mentira, ele mente até hoje, porque ele tá vivo ainda, né? Então, quando ele foi finalmente preso na Índia, em 1976, e após drogar um grupo de 60 estudantes franceses, então ele usava sempre, como eu falei para vocês, ele usava uma lábia para conseguir também vantagem em tudo, né? Até mesmo na cadeia. Em troca de joias, também ele conseguiu viver confortavelmente na cadeia. Muitas pessoas gostavam dele, né? Porque ele tinha um papo muito bom, parecia ser uma pessoa muito agradável, né? Mas era um grande criminoso. Enquanto isso, então, o Kippenberg, ele foi responsável por investigar uma série. Então, o Kippenberg, ele foi responsável, assim, por investigar muito, né, esse caso, e ele reunia mais e mais provas com ele, né, com o Sobrage fazendo parte disso, na Tailândia, né, os crimes na Tailândia, e depois de 10 anos preso na Índia, o Sobrage sabia que acabaria sendo transferido e condenado à morte em Bangkok. Então, 2 anos antes dessa possível transferência, ele ofereceu uma festa para os carcereiros e conseguiu drogá-los. Realmente, ele conseguiu drogar os carcereiros. E com isso, o que aconteceu? Ele escapou da prisão, novamente, e se deixou ser capturado, então adicionando ainda mais 10 anos à sua sentença. E nesse meio tempo, então, os crimes da Tailândia já teriam prescrevido, né, e ele não poderia mais ser condenado. No ano de 1997, o Charles Sobrage foi libertado da prisão na Índia e viveu como um homem livre até 2003, quando fez uma viagem ao Nepal. Lá ele foi reconhecido e ainda poderia ser acusado dos crimes que cometeu, mais de 20 anos antes. Depois de anos também dando entrevistas e se tornando uma espécie de celebridade, porque ele adorava aparecer, né? Só que ele sempre se dizia inocente, mas ele gostava muito disso, dessa questão da captura, de ser procurado, de viver sempre perigosamente, né? Então, Sobrage finalmente poderia ser condenado à prisão perpétua. Então, finalmente, né, ele foi condenado à prisão perpétua para alívio de muitos familiares que tiveram seus entes queridos mortos, né, por todas essas pessoas, né, esses turistas que foram com sonhos, com um lazer, crescer espiritualmente, né, e acabaram sendo manipulados, enganados pelos Charles, né, e o trio todo ali, os seus cúmplices, na verdade, né. Então, uma história muito triste.
E em 2003, então, o Charles foi condenado à prisão perpétua por assassinatos de 2 jovens no Nepal e segue preso até hoje. Sua cúmplice, então, a Marie, morreu na prisão na Índia, no ano de 1984. Ela acabou adquirindo um câncer no útero e faleceu. E com 77 anos atualmente, nunca mais se soube de uma tentativa do Sobraj escapar. Mas há boatos também que ele tá casado com uma das filhas de um dos carcereiros lá da prisão dele. E há boatos então que ele tá com 77 anos e tá casado com uma de 22 anos, filha de um dos carcereiros lá da prisão. Então o cara continua vivo, manipulando todo mundo, e até para fazer essa série, né, as pessoas resolveram não chamar ele para participar, porque isso ia vangloriar muito ele, e com certeza ele ia mentir, né? Porque a vida dele é uma mentira. Ele é mentiroso compulsivo, né? Então essa série, ela é muito boa. O Paraíso e a Serpente, quando vocês puderem assistir, assistam. Ela é muito interessante, essa história me marcou bastante. Aconselho vocês a assistirem também. E o cúmplice dele, o Ajay, também, ele nunca mais foi encontrado. Eu acredito, minha opinião, né? Não sei a de vocês, que o Charles acabou matando o Ajay, porque ele usava muito as pessoas, né? Se não tinha mais serventia, ele acabava matando. Então, eu acredito que ele tenha matado o Ajay. Ele nunca mais foi visto. E a mensagem, né, desse caso, na verdade, é cuidar com as pessoas ao nosso redor, né? Não dar conversa. Imagina um perigo, né? Às vezes uma pessoa parece ser legal, conversa bastante, mas tem uma intenção muito, muito terrível, né? Então, esse é o cuidado principal que a gente tem que ter, não conversar, assim, evitar conversar com pessoas estranhas, e muito menos, né, beber conteúdos, beber de copos de pessoas também, porque é algo muito perigoso, a gente nunca sabe a intenção, né, e eles realmente, assim, por isso o apelido dele, né, de serpente, porque ele agia como uma serpente, ele envolvia a pessoa para dar o bote final. Então, esse foi o caso de hoje, do canal Literando na Madrugada. Deixe os comentários aqui, porque esse caso tem bastante detalhes. Se vocês souberem de mais algum, podem comentar, ou um novo caso também para eu falar aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e até breve.